pergunta por aí, para a hora que os irmãos fizerem alguma pergunta. Obrigado, hein? Bom, vamos lá, vamos dar início. Vamos fazer uma oração para a gente dar início à aula dominical de hoje. Oremos. Papai do céu, bendito, poderoso Papai é o Senhor é soberano, o Senhor é um Deus misericordioso. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela vida, pelo ar que respiramos. Somos gratos, ó Pai, por Jesus Cristo na cruz. Jesus, onde Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, que o Senhor nos esvazie, Senhor, nesta aula, que somente o Senhor apareça, pois o intuito de estarmos aqui é glorificar o Senhor, Pai. Que esta aula seja uma aula para a edificação da Tua igreja, para a nossa edificação, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Não, é mais para aqui perguntar. Precisa que alguém lá de mídia distribua o microfone. Tá bom? Obrigado, Júnior. Bom, eu quero pegar um gancho aí com a mensagem, né, que foi traga hoje, sobre avançar, né? Devemos avançar no reino, avançar para o nosso crescimento espiritual. E para a gente avançar, a gente precisa de coragem. Então esse vai ser o tema das aulas desse mês. Então, para a gente avançar, devemos ter coragem. E eu queria que os irmãos acompanhassem numa leitura em Atos 23, 11, para a gente dar início. Atos 23, 11. Eu acho que esse slide é um slide que representa muito coragem, né? Davi enfrentando Golias. Então, eu entendo que é coragem, enfrentando um gigante. Então, Atos 23, 11, diz o seguinte: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tenha coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, o próprio Jesus apareceu para Paulo aqui e disse para que ele tivesse coragem para testemunhar a respeito de Jesus, né, do reino, em Roma também, como ele já tinha feito em Jerusalém. E possivelmente, né, ele poderia estar numa cela solitária, e Paulo estava desanimado, né, sem alento, porque ele tinha sido coagido, né, tem todo o contexto da carta, né, de Atos aqui, da carta não, do livro de Atos. Então, possivelmente ele poderia ter pensado que, como seu ministério estivesse acabando, né, e jamais ele fosse conseguir chegar em Roma, porque ele foi ameaçado, né, ele foi quase morto. Então, ele deve ter pensado que ele tinha sido abandonado. E o próprio Cristo apareceu para ele e falou com ele. E para a gente entrar nesse contexto das aulas, a gente vai tratar de um assunto que coragem é um assunto menos intelectual, né? É um assunto que todos nós devemos tratar em nossa própria vida pessoal, quanto na nossa vida aqui como congregação, né? E a gente precisa analisar aonde a gente está com isso, como que está a nossa coragem, né? Então, às vezes, para estar aqui dando uma aula dominical, eu precisei ter coragem para estar aqui. Às vezes não, eu precisei. Então, assim, nós devemos ter coragem, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. E espero que possamos ser encorajados a continuar crescendo em nossa fé, né? Continuar crescendo espiritualmente. E serão assuntos que nós vamos tratar aqui que serão de coração. Não é nenhum assunto que é para a gente decorar, mas assim, para a gente viver, tá bom? E uma parte de nós vai ficando para trás e faz a diferença entre o céu e o inferno. Então, muitas vezes, se nós não tivermos coragem de fazer algo, vai ter essa linhagem entre o céu e o inferno.
como o próprio Alisson trouxe na mensagem hoje, tem essa relação. Se você não tiver coragem de falar com aquela pessoa sobre o evangelho, que ela está perto de você, o Alisson não vai conseguir falar porque ele nem conhece, e talvez nem irá conhecer. Então, foi muito bom isso, obrigado, Alisson, aí, porque linkou com o que a gente vai falar aqui, né? E no dia do juízo, nós seremos cobrados sobre tanto levar o evangelho, ou quanto se nós tivermos coragem ou não para trabalhar no reino, para fazer o que Deus quer, né? E se estivermos envolvidos ou não com o trabalho do Senhor. E como eu já falei, né, sobre o nosso tema, né, o assunto da nossa aula é coragem. Aonde está a sua coragem? Quem quiser falar, pode falar. Aonde está ou como está a sua coragem? Tanto na vida quanto para as coisas espirituais do Senhor. Como está a sua coragem? Sou Roberto. Acho que está desligado, tem que erguer aí. Tem que erguer o botãozinho. Ajuda ele aí, Cadu. Aí. Obrigado. Eu tinha vergonha até de andar com a Bíblia no começo da minha conversão. Eu, sinceramente, algumas coisas aí, e uma das coisas, a turma vai ver o cara lá com a Bíblia na mão, uma coisa ou outra. Então, eu tinha medo até de andar com a Bíblia, sabe? Mas como é gratificante você ter coragem, e essa palavra praticamente é quase tudo na vida, porque se você não tem coragem, você não chega a lugar nenhum. E muitas vezes, eu não gosto muito de falar isso, mas até para quando bebia um pouquinho assim, tinha algum problema, eu tinha coragem de, às vezes tinha coisa na minha cabeça que vinha assim, até uma desculpa para tal coisa, e eu fazia aquilo até com um certo sucesso, porque realmente a pessoa, quando tem o hábito de beber, infelizmente ele arruma até uma desculpa, às vezes, para uma coisa, que muita coisa aí eu vou levar para a sepultura, de que aquilo, eu criava certas coisas que vinha na minha cabeça e era bem sucedido até. Aí eu falava, eu vou deixar disso aqui, mas de jeito nenhum. Foi quando aí o inimigo realmente deitou e rolou na minha vida. Só que graças a Deus hoje, a partir da palavra de Deus, eu tenho coragem suficiente para chegar para a pessoa e falar, olha, a verdade é essa daqui e custe o que custar. E como é gratificante hoje você viver em cima dessa palavra verdade. Como é bom, é uma maravilha. Obrigado. Amém. Obrigado, Sr. Roberto. Pelo que o Sr. Roberto trouxe, a gente já conversei muito com ele. A gente já até trouxe uma aula dominical com os jovens sobre esse tema, sobre o alcoolismo. E o Sr. Roberto, ele tinha coragem através da bebida alcoólica, né? Seria isso que você falou aqui, né? Aí faltou a coragem. Mas depois veio em Cristo. Amém. E para a gente alcançar a coragem, muitas vezes a gente tem que ter uma inspiração, né? Para alcançar a coragem. E eu queria trazer aqui uma pequena história verídica de uma menina. Uma pequena menina carente que sonhava em ser ginasta. E ela queria ser uma ginasta olímpica.
E ela tinha uma inspiração muito grande em alguém. Alguém lembra, ou talvez imagine de quem eu estou falando? Eu estou falando da Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, ela veio de uma comunidade, né? Ela correu muito atrás, além da mãe dela, né? Que foi o suporte para ela, mas ela teve coragem de treinar, de ir atrás, e ela foi inspirada através de alguém. Não sei se vocês vão lembrar em quem ela se inspirou, mas a Rebeca Andrade se inspirou na Daiane dos Santos, para ela poder ir atrás dos sonhos dela e do objetivo dela. E ela, desde criança, ela teve coragem em ir atrás. Ela focou no objetivo, mas ela teve uma inspiração, né? E ela foi envolvida, né? Ela teve vontade, ela teve comprometimento com os treinos todos os dias, talvez atravessando a cidade, eu não sei todo esse contexto, mas talvez longe de onde ela treinava. De repente era na comunidade, mas provavelmente ela foi muito para outros lugares. Então ela teve todo um sacrifício, né, dela e também da mãe dela, que ajudou muito ela quando ela ainda era criança, né? E é duro achar alguém assim hoje, é difícil você achar pessoas comprometidas, né? E que tenham coragem para ter a sua alma investida e ser destemida, né? E ir adiante, né? Ter o compromisso que Cristo pede. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos corajosos e decididos, né? Então, assim, essa aula não é uma aula para você. Essa aula é uma aula para mim e para você. Nós precisamos ser decididos e corajosos, né? Precisamos ter coragem. E também é uma pena que pessoas perdem isso, né? Acontece na vida essa atitude que é perdida também, de não ter coragem. Se a pessoa perder a coragem, ela não faz nada. Aí de manhã eu estava conversando com o irmão sobre isso, e aí veio a questão da timidez. A timidez é não ter coragem de enfrentar o público. Eu tinha esse problema. A minha timidez com relação ao público. Para falar com você assim, você ia ficar com o ouvido doendo, porque eu converso pro cotovelo. Mas aqui, eu era tímido com isso, aqui. Então eu não tinha coragem. Então, esquecendo o eu aqui, mas lembrando do Senhor, estou aqui por causa do Senhor. Eu tive coragem para fazer as coisas para o trabalho do reino. Né? Então não estou falando aqui de mim, e sim pelo Senhor. Que Deus seja glorificado, tá? Eu quero separar isso para a gente não achar que está levando para o pessoal. E você conhece irmãos, né? Que te empurram, te ajudam a crescer, que te puxam, levam para os eventos da igreja, algum tipo o Enoque, o Enos, ou alguma reunião de casais, talvez você não está querendo ir com a sua esposa, e o irmão te puxa, não, vamos sim, vamos fazer isso. E isso nos ajuda a desenvolver essa coragem, né? E talvez isso vai funcionar por um tempo, né? As pessoas te ajudando, te puxando. E isso é uma coisa que você precisa criar com você. Isso aí já tem que se enraizar na sua vida, a coragem. Que nem hoje, né? Eu não lembro, né? Eu não lembro. Eu vou falar, mas eu não lembro. Se o Dirceu já tinha subido para orar, faz tempo que eu não vejo o senhor. O senhor já tinha subido para orar? No púlpito? Eu não lembro, Dirceu. Não sei se o Dirceu está ouvindo. Não, ele não ouviu. Eu não lembro. Então, a hora que ele subiu, eu falei, puxa vida, o Dirceu é um exemplo de coragem. Fazia tempo que eu não vi o Dirceu subindo ao púlpito para fazer uma oração. E essa coragem, ela vem através da comunhão também. Porque os irmãos estão incentivando, está sempre no grupo casa, está no grupo pequeno, né? Exemplo também do grupo pequeno, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui para um incentivar o outro a crescer. E baseado nos compromissos, baseados
Baseado nos outros, o seu compromisso é temporário. Mas por você mesmo, pela sua paixão, pelo seu compromisso e pela vontade e o envolvimento. E acima de tudo, pelo Senhor, né? Pelo reino. E esse compromisso, ele é permanente. E muitas vezes, né, no início da nossa caminhada cristã, nós precisamos de alguém para nos encorajar, para nos trazer essa vontade do reino, né? Que nem o senhor Roberto comentou, de às vezes tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço porque estava indo para o culto. E hoje eu lembro uma vez que falaram do Cristão 007. Hoje isso aqui torna o Cristão 007. Ele sai da casa dele lá, ninguém sabe que ele está indo para o culto. Tá com a Bíblia no celular, tá belezinha, vou lá no culto. Ninguém sabe que ele é cristão, nem o vizinho, porque ele tá com a Bíblia no celular. Mas antes não, você tinha que sair com a Bíblia debaixo do braço, que é uma maneira de saber para onde você está indo, né? Que é adorar o Senhor. E hoje, sobre coragem, eu vou falar justamente sobre coragem para orar. Márcio, pode falar. Depois a gente entra no tema. Obrigado, Júnior, pelo apoio aí. Antes de você entrar no tema, eu lembrei de uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que a coragem não é ausência de medo. Muitas pessoas acham que alguém está fazendo algo, está sendo corajoso e não está tendo medo. Não é isso. Muitas vezes a pessoa está com medo, mas está enfrentando, está à frente, né, do trabalho, do que precisa ser feito em qualquer parte da sociedade, em especial no reino de Deus, né? Às vezes a pessoa está aí na frente falando bem, uma dicção fantástica, uma calma tranquila, mas as perninhas tá tremendo lá embaixo, nós não está vendo. Eu falo por mim, tá? Amém, obrigado, Márcio. Depois, né, precisa pedir uma madeirinha aqui, ó. Porque se começar a tremer, vocês vão ver, ó. Porque esse púlpito é aberto embaixo. Esse não tem como esconder. Cado. A gente estava conversando um pouco antes, né, sobre isso de coragem. E a primeira vez que eu estudei a Bíblia com alguém, né, que eu estudar a Bíblia comigo, né? Eu fazia parte de uma denominação e o irmão falou assim que isso mexeu muito comigo, né? Que não existe timidez, existe covardia. Então, se você não tem coragem, né? Porque você é um covarde, né? Porque você aí tem esse eufemismo, né? Ah, eu sou tímido. Não existe isso. Se você conhece o Evangelho, por que você não vai compartilhar com as pessoas? Tem muito a ver com o nosso egoísmo, né? Eu quero ser preservado, eu quero ficar aqui na minha, porque, né? E isso mexeu muito comigo, que no primeiro estudo o irmão falou, vamos evangelizar então no meio da rua. E eu fui com ele, né? E eu aprendi isso, que não tem essa coisa de eu tenho medo, nada. Se é para compartilhar o Evangelho, eu preciso fazer isso o tempo todo, sem medo nenhum. Né, com coragem, né? A gente pode ter até alguns receios, alguns medos, mas isso não vai impedir a gente de compartilhar o Evangelho. Amém, obrigado. Obrigado, Cado, pelo testemunho também, né? Porque assim, a gente tem que vencer isso, né? E coragem é base, até para a sua vida, né? Porque com relação à timidez, né, o nosso foco hoje é a oração. Mas com relação à timidez, se você não tiver coragem e você estiver perdido na rua, você vai ficar perdido na rua. Você não vai conseguir chegar onde você tem que chegar, porque você não vai conseguir falar com alguém, né? E no nosso caso, como cristãos, é o contrário. A gente tem que ter coragem de falar com as pessoas, abrir a porta da nossa casa para levar um grupo pequeno, para poder falar do Evangelho para os seus vizinhos ou para alguém que queira receber a palavra do Senhor. E hoje eu queria falar sobre a coragem de orar. A oração dos novos convertidos, ela é curta, né? Obrigado, Senhor, por esse alimento, amém.
Em nome de Jesus, amém. A oração do novo convertido, ela é curta, né? Estou falando só sobre o alimento ali, sobre a hora da refeição. E às vezes é cheia de vergonha, né? Às vezes a voz fica trêmula, além da perna, vai ficar a voz trêmula, vai gaguejar, não vai conseguir falar. A Leila, e só vou terminar essa frase aqui. E depois, né, de quando você vai ficando mais velho, isso vai melhorando, né? Mais velho na fé. E aí a sua oração vai ficar igual uma lista de supermercado, né? Vai ficar com uma dose de teologia, você já vai falar umas passagens no meio da oração, vai contextualizar alguma coisa e fica mais elaborada com o tempo. Pode falar, Leila. Às vezes, a pessoa que é tímida é porque isso tem um pouco a ver com a personalidade dela. Pode ser que ela teve uma criação, desde a infância, reprimida, ou mesmo ela é uma pessoa introspectiva, e isso daí bloqueia muito. Então, a pessoa precisa se autoconhecer, entender que ela tem essa personalidade, e ir trabalhando, e pedir ajuda, e fazendo exercícios simples na casa dela mesmo, em frente ao espelho, ou mesmo fazendo orações em família, que é pessoas que você não vai estar se expondo, né, no caso de ter vergonha, porque é sua família. E, então, assim, tem que entender que existe personalidades e isso vai trazer características. Então, assim, não é falta de coragem, não é covardia no sentido amplo da palavra, mas é a personalidade, né? Então, precisa de ter exercícios simples, se envolvendo nas coisas mais simples, porque quando ela menos esperar, ela vai estar preparada para fazer uma mensagem, fazer uma oração na reunião das mulheres. Eu estou falando das mulheres especificamente, mas nos homens é a mesma coisa. Então, precisa começar a envolver, precisa se envolver para poder exercitar. O exercício ajuda a pessoa a crescer, mas precisa se olhar para si, para olhar para dentro de si e entender que precisa disso e colocar o reino em primeiro lugar. Então, quando a pessoa olha para dentro de si e fala, poxa, eu sou muito travada, mas eu preciso porque é para o Senhor, e aí ela vai ter forças para se exercitar. Eu acho que isso é uma dica simples e a gente precisa disso. Amém. Obrigado, Leila. E as primeiras orações, né, do novo convertido, sempre ela vem do coração. Porque ele quer falar aquilo que ele quer comunicar ao Senhor, né? Mesmo que sendo poucas palavras, mas vem do coração. Se ele não tinha o hábito, né, de orar pelo alimento, obrigado, Senhor, por esse alimento, amém? Ele está falando aquilo do fundo do coração dele, né? E então, isso é uma coisa, como que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Que literalmente é do coração. E quando ele fala, né, o novo convertido vai orar, e que seja curta, né, e breve essa oração, ele está falando aquilo que está dentro dele. Que a alma dele está ansiando por aquilo através do Espírito Santo que habita naquela pessoa, né? E também o coração, quando o coração não tem coragem, aí a oração fica fria. Aí é ao contrário. Quando o coração não tem coragem, a oração fica fria. Porque o Adonias levantou a mão aqui, ô Júnior. O Adonias. Então, isso acontece também, né? Pode falar, Adonias. Então, eu penso que também envolve aí a coragem na oração para admitir onde nós estamos diante de Deus. Porque muitas vezes as nossas ações, nossos pensamentos, nossas fraquezas, os pecados que a gente comete, isso nos distancia de Deus. A gente não quer olhar para Ele, assim como Adão, né, fugiu da presença de Deus quando ele pecou, nós também fugimos da presença de Deus quando a gente não está bem.
E é justamente nesse momento que nós precisamos ficar na presença de Deus, né? Veja que Deus não falou para o Adão o que você fez, né? Mas perguntou onde você estava, né? Ou seja, não podemos sair da presença de Deus. E aí precisa muita coragem para poder orar a Deus e ficar na presença dEle, apesar das nossas besteiras, né, que a gente faz ou pensa. É isso. Obrigado. Amém. Obrigado, Adonias, pelo comentário. E pegando esse gancho, né, da oração e relacionado com o pecado, eu já passei por isso. Eu passei por um momento na minha vida que eu tinha medo de conversar com o Senhor porque eu estava em pecado. Então, para eu ter a coragem de confessar para o Senhor da minha boca aquilo que eu estava cometendo, foi difícil. Eu não tinha coragem. E eu orava com o Senhor, não falava daquilo, me sentia envergonhado com Deus. Porque Deus, ele é onipresente, né? E ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Se você falar ou não, ele já sabe. Então, isso também já aconteceu comigo. Pegando um gancho do comentário do Adonias, é um exemplo pessoal. Então, eu tive que ter coragem para conversar com Deus sobre aquilo, para que Deus pudesse agir na minha vida. Porque a oração, ela é oração, né? Eu não vou falar teologicamente porque eu não lembro, sei lá se da onde é a palavra, se ela é grega, mas oração eu lembro disso muito claro, que uma vez falaram aqui, eu aprendi isso aqui no Guanabara. Oração é falar e ação, você tem que agir, né? Então você vai falar e vai agir. Então você tem que conversar com o Senhor e praticar aquilo para que você consiga talvez se libertar de um pecado, por exemplo. Ou se você pedir alguma coisa também, eu quero um outro carro, você vai ter que trabalhar mais para ter outro carro. Você tem que agir, né? Então é meio que relacionado aí as coisas, né? E aí eu estava falando que quando o coração não tem coragem, a oração fica fria, né? E perde a sinceridade, a simplicidade, né? Aí a vergonha faz perder a coragem de ver como realmente você está. Porque no caso que eu acabei de contar sobre eu mesmo aqui, né? Então a vergonha faz você se esconder, como Adão. Porque Adão estava escondido. Porque ele pecou, ele se escondeu. E ele achou que Deus não estava vendo ele, né? E precisamos chegar a Deus como estamos, né? E ter coragem de admitir se estamos bonitos ou não. O Cado levantou a mão aqui na frente. Aqui na primeira fileira. Então, a gente precisa disso, né? E o que importa é a ligação e a comunhão que estabelece com o Senhor na oração. Teve uma situação que aconteceu num grupo de oração. Eu pedi para um jovenzinho, para ele orar para a gente, né? Não sei se era pedido ou agradecimento, alguma coisa do tipo. E ele falou que não, né? Que não queria orar, né? E aí a reunião terminou, tudo mais, aí ele sentado perto de mim, ele disse para mim, né? É que eu tenho vergonha de orar assim em público, né? Para todo mundo. E tinha uma irmã do lado, né? Uma senhora, a dona Bernadette, E aí eu estava dizendo para ele, mas não faz sentido isso, porque você está conversando comigo. Aqui tem pessoas ouvindo. Por que você tem vergonha de conversar com Deus, né? Então, muitas vezes a gente cria esse medo, né? De orar. Mas você conversa normalmente com as pessoas. Você sai aqui e conversa com todo mundo. Mas por que você não conversa com Deus na frente dos outros? Essa é uma coisa meio que a gente cria, né? Parece que Deus é uma coisa diferente, né? Uma pessoa, sei lá, parece que Deus não é uma pessoa, né? Que você pode conversar normalmente como se fosse com seu amigo.
tem um pouco de intimidade, né? Talvez você tenha medo de conversar com alguém desconhecido, né? Mas se você tem intimidade, você não vai ter problema de conversar com ela. Sim, amém. E pegando um gancho no que o Cado também falou, a oração cria intimidade com o Senhor. Então, não só em público, né? Talvez da vergonha de orar aqui entre uma plateia, né? Pessoas reunidas, né? Ou uma assembleia, no caso, não vou, desculpa a expressão plateia, mas sim uma assembleia, onde estamos reunidos aqui. Mas cria intimidade com o Senhor. Então, assim, muito bem colocado também, porque é isso. Porque se você tem intimidade, você conversa. Porque geralmente a pessoa que é tímida, né, no sentido da timidez aí, quando a pessoa é tímida, ela tem um ou outro que ela conversa. Ela não conversa com todo mundo. Então, quando ela cria intimidade, ela conversa mais ainda. Talvez ela vai falar mais do que eu. E eu queria também trazer hoje, né, dentro dessa aula, uma passagem que está em Marcos 14, do 32 ao 41. Marcos 14, do 32 ao 41. Anderson. Oi, pode falar, Felipe, desculpa. Comentário pode rápido, falar. só complementando o que o Boa, Cado pode falou. ir, fica à vontade. Eu percebo que quando a gente fala de coragem, né, muitas pessoas pensam na questão de falar em público, justamente porque falar em público é um dos maiores medos que existem na humanidade, né? Mas eu acho que muito mais do que falar, a coragem é você conseguir enfrentar uma situação que é desconfortável para você. Enfim, você conseguir sair de uma zona de conforto e ir para uma zona desconfortável. Então você precisa de coragem para dar esse passo, né? A gente tem, por exemplo, exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram coragem e não falaram nenhuma palavra. A própria viúva pobre, por exemplo. Ela deu tudo que ela tinha, ela teve coragem de confiar 100% no Senhor. Noé, por exemplo, teve coragem de aceitar aquele chamado do Senhor e entregar a vida. Davi enfrentou Golias, enfim. Então, o coragem pode ser falar, mas ela pode ser qualquer situação que te tire do conforto. E como o Cado falou, né, muitas vezes a pessoa está desconfortável por fazer uma oração, mas se ela começa a criar intimidade, aquela situação deixa de ser desconfortável e passa a ser uma situação mais natural. Então esse primeiro passo, muitas vezes, ele é necessário para que aquela situação fique uma situação um pouco mais natural, né? E quando a gente vai para a Bíblia e vê como que Deus incentivava as pessoas a ter coragem, por exemplo, Moisés, quando estava ali com medo, que ele falou, não sei falar bem, o Senhor falava, eu vou estar com você. Josué, quando ele falou, seja forte e corajoso, a mesma coisa, Deus falou, eu vou estar lá com você. Então, essa presença do Senhor na nossa vida é uma coisa que nos faz ter coragem, para dar esse primeiro passo e aquela situação que era desconfortável passa a ser uma situação um pouco mais confortável. Amém. Obrigado, Felipe. Porque sair da zona de conforto realmente é ter coragem. Porque você fica desconfortável, né? Realmente, quando pedem para você fazer algo que você não está acostumado, você fica desconfortável. Como, por exemplo, quem não é cristão e nunca orou com o Senhor, tinha uma oração mecânica e ele passa a ter uma oração aberta com o Senhor, às vezes ele não quer sair dessa zona de conforto. Ele quer continuar fazendo o que ele fazia antes. E não expor a necessidade para Deus, né? Ou pedir perdão pelos pecados, ou agradecer, né? Então vamos lá para Marcos 14, do 32 ao 41. Eu estava com medo de o horário ser muito curto, mas eu estou vendo que o horário ficou curto para mim, não ao contrário. Eu achei que a aula ia ser mais curta. Mas vamos lá, se passar uns 5 minutos, peço perdão dos irmãos aí. Alguém pode ler para a gente, por favor? O Dirceu aqui, ó. Marcos 14, do 32 ao 41. Pode ler, Dirceu, por favor. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia,
Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Basta, chega a hora, e eis o que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Obrigado, Dirceu. Então, os discípulos mais achegados a ele, né, eram os que estavam ali com Cristo a todo momento. Eles não estavam muito aí com Cristo. É o que dá a entender nessa passagem, porque eles dormiram. Cristo pediu para eles ficarem vigiando e para orarem. Porque aqui no versículo 34, né, o próprio Jesus vai falar aqui, ó, eu lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Eles não tiveram coragem de ficar acordado. Eu não vou falar aqui nem, porque a hora que eu comecei a ver isso, eu me deparei com essa parte. Eles não tiveram coragem nem de ficar acordado para contemplar com Jesus este momento com Deus, que ele ia passar por tudo isso, porque essa promessa já tinha que ser cumprida, né? Através de livros, né, como Isaías e tudo, a promessa de Cristo ia acontecer. Então eles já sabiam disso. Só que nem coragem para ficar acordado eles tiveram, né? E ele chamou eles várias vezes para orar, né? Mas eles continuavam dormindo. Alisson? Obrigado. Esse tema é muito importante, Anderson. Obrigado por trazer esse tema sobre coragem, porque nós precisamos realmente desenvolver, né, essa virtude, né, de ser corajosos. E eu sei que agora está falando um pouco mais focado em oração, né, a coragem sobre oração, mas quando você começou a falar sobre coragem, eu fiquei pensando, né, em várias situações comigo, né, na passagem da palavra do Senhor, e é algo que a gente precisa desenvolver, né, e nós vamos ter alguns coragens para uma coisa, outros para outra, e nós mesmos vamos ter momentos em que vamos desenvolver a coragem para determinada coisa, em outros momentos a gente vai se afastar, né? Então eu lembrei de 2 passagens aqui, eu vou só citar, depois pode procurar, em Atos capítulo 4, por exemplo, quando Pedro e João, não é, são confrontados por causa da cura que eles fizeram, então os líderes religiosos foram, né, mandaram prender Pedro e João, e só que eles identificaram que Pedro e João estiveram com Jesus, porque eles identificaram nele homens corajosos, né? Então está escrito lá, vendo a coragem de Pedro e João, em Atos capítulo 4, e assim eles foram identificados por causa da coragem deles. Agora olha só que interessante, esta coragem que Pedro estava tendo ali, para enfrentar os líderes religiosos, em outro momento, lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo tem que chamar a atenção de Pedro, porque Pedro se acovardou. Quando ele estava sentado com os judeus, comendo com os judeus, chegou alguns cristãos, Pedro não teve a coragem de continuar com eles, e Pedro se afastou. E Paulo fala que teve que chamar a atenção dele pelo ato de covardia dele. Então, você vê, o apóstolo Pedro, no momento, coragem para enfrentar o líder religioso, no outro momento, se acovardando. Né? Então, é algo que a gente precisa desenvolver em várias áreas da nossa vida. E eu tenho um exemplo meu, por exemplo,
Eu lembro que nós já tivemos aqui no Guanabara, uma vez nós tivemos um grupo de teologia aqui, tinha 130 alunos. Desses 130 alunos, 48 ou 58, não lembro, denominações diferentes, nesses 130 alunos. Então, veja, e eu me sinto muito confortável. Para mim, eu gosto, né? Assim, eu me sinto confortável. Para mim, não, eu não sei, mas eu não tenho problema. Agora, eu tenho um problema. Me falta coragem, às vezes, eu estou na fila de um supermercado com uma pessoa do meu lado, às vezes, de começar a conversar sobre o Evangelho. Você vê, uma pessoa, às vezes, né, me falta um pouco de coragem. Pouco não, me falta coragem, às vezes. Né, de falar com uma pessoa, às vezes para falar com 130, não sei se é porque as 130 já estão ali abertas para ouvir, aquela ali está calada, a gente ficou com medo de incomodar, não sei. Mas às vezes me falta coragem. Né? Então, eu vejo que a coragem na nossa vida precisa ser desenvolvida em todas as áreas, mas às vezes em uma área a gente vai ter mais coragem do que em outras, né? Como o caso de Pedro e João. A gente vê também ali em Atos capítulo 8, né, a coragem de Filipe. Né? O Espírito Santo falou, Filipe, encosta naquela carruagem ali. Tudo bem, o Espírito Santo falou para ele encostar na carruagem. Tá bom, ele foi lá e encostou na carruagem. Eu poderia ficar calado, porque o Espírito Santo não falou para falar nada. Mas ele encostou na carruagem, ele viu o eunuco lendo. Ei, e aí, o que você está lendo aí? Você está entendendo o que você está lendo? Oh, coragem. Né? Quantos de nós às vezes fazemos isso? Né? A pessoa está ali, às vezes lendo um panfletinho de uma igreja e tal, e a gente vendo ela lendo, será que a gente tem coragem de falar, e aí, o que você está lendo aí? Você está entendendo? Então, assim, eu vejo que nós temos, né, Deus coloca em nós essa virtude. Porém, a gente precisa desenvolver em todas as áreas, talvez alguns numa área, outros noutra, mas obrigado por esse tema aí, vai ser muito importante para nós. Amém, eu que agradeço aí pelo comentário. Eu só vou fechar os comentários agora, porque a gente tem que terminar, eu só vou concluir essa aula, porque eu imaginava que a aula ia ser curta e ela acabou se estendendo, e glória a Deus por isso. E Jesus, naquele momento, ele estava desamparado, né? Ele estava desesperado, angustiado, ele estava... Porque Jesus estava em forma humana, então ele estava como eu e você. Então ele é a nossa inspiração para a oração. Porque no meio da tempestade, Jesus foi orar e falar com o Senhor. E os discípulos naquele momento não fizeram isso com ele, né? Ele estava tão angustiado que ele chegou ao ponto de suar sangue. Era uma angústia assim profunda, né? E ele não queria se afastar, né, da vida eterna por causa dos nossos pecados, né? Mas naquele momento, como homem, isso teve que acontecer para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos como igreja com a esperança da salvação em Cristo. Então, tenha coragem, né, para buscar as vontades de Deus para a sua vida. Cristo foi o nosso maior exemplo de coragem, de oração, de ser humano, de como superar as coisas. Deus é tão poderoso, né? Um dia eu queria muito falar sobre isso, mas eu quero só falar um pedacinho, que ele veio como Cristo, né? Porque Deus e Cristo para mim é o mesmo, mas ele veio como homem, ele mandou o Cristo como homem, em forma humana, para ele mostrar para a gente que a gente consegue, né? Então, quanta coragem Cristo teve que ter para poder ser o que ele foi. Imagina naquela época como não era. Era muito mais difícil do que hoje. Naquela época de Cristo, que ele estava vivendo o judaísmo, era olho por olho e dente por dente. E assim, eu vou acabar não abrindo, né? Eu vou deixar essas perguntas para a gente pensar, né? A oração é uma intimidade praticada com Deus. A sua vida de oração tem sido assim? A minha vida de oração tem sido assim? Quais são as nossas dificuldades? Como que podemos comparar as nossas orações com a oração de Cristo no Getsemane ou no Getsemane, não sei como pronunciar exatamente? Como que podemos comparar a nossa oração com a oração de Cristo?
naquela angústia mortal que ele estava tendo. E quais seriam as características de uma oração ideal para você, né? Quais os obstáculos que te impedem de orar? Não é especificamente falar de orar em público, mas e sim de conversar com o Senhor. Então, esse era o tema, né? Coragem de orar. Vamos ter outros temas, Ares, vamos ter outros tipos de coragem para a gente estar falando nessas 4 aulas em fevereiro. E aí eu queria pedir para algum irmão que nunca orou, talvez, aqui depois de uma aula dominical, que ele possa estar fazendo essa oração. Se não tiver alguém, aí algum irmão se habilitar, pode orar para a gente estar finalizando essa aula. Algum irmão que quiser pode levantar a mão que o Júnior leva o microfone. Wesley. Obrigado, Wesley. Wesley vai orar e vamos terminar essa aula de hoje. Eterno Deus, Pai amado, entramos agora na Tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, Senhor, tem mandado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo primeiro dia da semana que o Senhor nos concedeu com a Tua graça, Teu amor, Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa volta para casa, que o Senhor abençoe nosso caminho. Que o Senhor nos proteja, Senhor, de todo mal e de qualquer acidente, Pai. Te peço, te agradeço. Quero te agradecer também pela vida do Anderson, Senhor, que teve a coragem de estar à frente, Senhor, de estar, Senhor, nos corajando, Senhor, com o Teu ensinamento, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor. Abençoe ele cada dia mais, Senhor. E também que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, a cada dia das nossas vidas, Senhor, dos nossos afazeres e principalmente, Senhor, do Teu ensinamento da palavra, Pai. Te agradeço por tudo, que nós possamos ter uma boa semana. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos. Então, no decorrer desse mês, vamos continuar falando sobre coragem. Que Deus abençoe e tenha uma excelente semana na paz do Senhor. Amém.